E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje vamos falar do futuro. Recentemente eu descobri um site bem legal chamado futuretimeline.net e lá você tem uma série de notícias, especulações e matérias tentando prever o que vai acontecer nos anos futuros, seja na década que vem, ou no século que vem, ou até no milênio que vem. Ele descreve uma série de possibilidades que podem ocorrer daqui para frente. E eu pensei, por que não fazer um vídeo para abordar os temas mais interessantes do futuro ligados à computação? Antes de tudo, vai com calma. A gente não está afirmando aqui que vamos prever com 100% de certeza que essas coisas vão acontecer. É tudo especulação. Então a gente pode errar feio, ou talvez até acertar, que seria bom. Cada uma das especulações que eu vou falar nesse vídeo vão estar linkadas na descrição, uma série de matérias dos temas que eu vou abordar, caso você queira ler em maiores detalhes. Outra coisa bem importante é que nesse vídeo eu vou abordar os fatos futuros até a década de 2030. Pois senão o vídeo vai ficar muito grande e eu quero focar mais no que vai acontecer de relevante na próxima década, de 2020 até 2030. Em futuros vídeos, onde eu vou falar de 2030 para frente, eu espero até trazer convidados para a gente especular juntos, viajar na maionese e tudo mais. Por exemplo, o site acredita que de 2019 até 2024, muito provavelmente a impressão 3D vai se tornar maciçamente popular. Isso vai acontecer pelo fato da tecnologia ficar cada vez mais barata e a impressão ficar cada vez mais rápida. Para quem não conhece, as impressoras 3D permitem que você imprima objetos físicos com um grau de realismo muito impressionante. Dessa forma, é possível que em 2024 você chegue ao ponto de imprimir roupas ou até mesmo calçados, fazendo com que esses produtos caiam ao custo de centavos. Vários designs de roupas e calçados vão estar disponíveis em formato open source para você fazer download e imprimir na sua própria casa. Assim você vai poder fazer download da sua vestimenta preferida. Nem preciso dizer que a indústria tradicional de vestuário e de calçados vai estar ameaçada por conta disso, e caso ela não se reinvente de alguma maneira, ela corre o risco de fechar. Uma coisa interessante que o site lista que deve acontecer esse ano é os carros trocarem mensagens uns com os outros para uma série de coisas. Por exemplo, por meio da combinação de Wi-Fi e redes 4G, 5G, e até o GPS, se um carro frear ou quebrar bruscamente, o carro que der essa freada vai mandar uma mensagem para o carro que está atrás, alertando o motorista para frear, atendendo essa requisição. Acredita-se que esse tipo de tecnologia vai ajudar e muito a reduzir o número de acidentes e de fatalidades. Inclusive, em 2019 já teremos uma série de veículos e caminhões dirigindo de maneira autônoma, sem depender de um motorista humano. Eles vão ser capazes de dirigir dezenas de milhas sozinhos, adquirindo informações de tráfego e de obstáculos por meio da internet, das redes de outros veículos e até de GPS. Sem falar nas suas câmeras e sensores que vão ajudar a guiar esse veículo aí de maneira autônoma. Algo importante dessa tecnologia é que o caminhão pode ser pilotado durante 24 horas seguidas, sem ter um motorista que fique cansado, sem precisar de treinar pessoas para pilotar caminhões e também sem precisar pagar salários, e com riscos de acidentes muito reduzidos. Obviamente o mesmo vai ocorrer com carros, táxis e outros tipos de veículos, já que suas versões autônomas serão muito populares entre 2020 e 2030. E eu nem preciso dizer que a categoria de motoristas vai estar bastante ameaçada por conta disso. Acredita-se também que em 2020 teremos 5 bilhões de usuários em toda a internet, diminuindo a diferença entre a população global e o número de internautas. A maior parte dessas pessoas serão de países em desenvolvimento utilizando smartphones.
E falando em smartphones, muito possivelmente em 2020 também teremos a tecnologia 5G, uma rede muito mais rápida, provavelmente fornecida pela Huawei, uma coisa até que preocupa muito os países do Ocidente. E outra coisa interessante que pode rolar em 2020 é a possibilidade de você teclar sem usar as mãos e os dedos. Pois então, por meio da combinação de uma tecnologia de rastreio do olho e de alguns sensores, seremos capazes de interagir com os dispositivos computacionais quase como se fosse uma telepatia virtual, sem depender das mãos. É possível que no início essa tecnologia seja um tanto travada e lenta, mas com o tempo ela vai ficar suave e rápida, revolucionando o mundo das telecomunicações. Outra notícia importante da tecnologia de 2020 é que teremos algo em torno de 30 mil drones voando pelo espaço aéreo dos Estados Unidos. Algo que vai trazer muitas preocupações com relação à privacidade e liberdade civil, já que esses equipamentos, esses drones, eles vão contar com uma série de sensores de calor, infravermelho, radares e também câmeras com resolução altíssima, captando os mínimos detalhes lá do alto, do mais alto possível no céu. É possível que a polícia adote nesses drones balas de borracha e tasers. Agora, por um lado, vai ser bom também que esses drones vão permitir a entrega de produtos muito rapidamente. Então, aqueles livros que você compra na Amazon, por exemplo, vão vir voando de drone até sua casa. Ainda assim, corremos um sério risco de institucionalizar a ideia de grande irmão que tudo vê, como ocorre no livro 1984. Mas George Orwell, impossível. Inclusive, eu estou até usando a camisa, não sei se vocês podem ver aí, a camisa do George Orwell, 1984, justamente em homenagem a essa parte aqui do vídeo. Mas se você está preocupado com a vigilância na década de 2020, não se preocupe que o pão e circo ainda vai estar garantido, pois muito provavelmente em meados de 2020 vai sair o PlayStation 5. Ele terá dezenas de gigabytes de memória e realizará 10 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Ele será capaz de renderizar imagens fotorrealistas em cenários dinâmicos, ou seja, cenários que são modificados em tempo real, por exemplo, um muro que quebra, uma parede que você estraçalha, chuva, vento e tudo mais. Provavelmente ele terá suporte para realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, que mistura essas duas realidades. Além de usufruir de mídias 4K Ultra HD em versões futuras do Blu-ray. Só espero que você não use tanta tecnologia assim apenas para acessar o Netflix ou ler coisas no Facebook. Enquanto estamos falando de carros autônomos, em 2021 muito possivelmente será lançado o primeiro carro autônomo voador, o Terrafugia TFX. Será capaz de lidar com tráfego aéreo, condições climáticas ruins e restrições de espaço aéreo, te levando até o local desejado. A tendência é que, à medida que nos aproximarmos do próximo século, os veículos voadores vão começar a se tornar comuns, tipos de filme mesmo. Inclusive, em 2022, muito provavelmente, um dos primeiros serviços de táxi aéreo com carros autônomos estarão disponíveis em Dubai, mediante um acordo com uma empresa alemã. O veículo parecerá uma mistura de drone com helicóptero e você vai poder solicitar uma viagem com ele via aplicativo, semelhante como é com o Uber hoje. Espera-se que até 2030, pelo menos um quarto dos veículos com passageiros em Dubai serão carros autônomos, seja voadores ou não. Também é possível que em 2022 a gente veja uma série de mudanças com relação às forças de trabalho. Muitas das contratações serão mediadas ou feitas pelas redes sociais e pessoas trabalharão à distância em suas casas. Isso ocorrerá por fatores ecológicos e também econômicos, né? Assim a empresa não precisa gastar dinheiro
com o transporte nem o funcionário. E também será possível atrair uma série de pessoas talentosas em todos os locais da Terra. Espera-se que em países desenvolvidos a jornada de trabalho mude, as pessoas vão trabalhar 4 dias na semana, um total de 10 horas por dia. Outra coisa bem interessante de 2022 é que alcançaremos o limite de miniaturização de componentes eletrônicos. Mais especificamente eu falo de processadores, atingindo um total de 5 nanômetros. Esse é quase o tamanho de átomos individualmente. Além disso, espera-se que o grafeno seja adotado em larga escala em processadores e circuitos eletrônicos. Em 2022 teremos roupa com nanotecnologia à prova d'água. Isso ocorrerá devido à adoção de fibras de poliéster com filamentos de silicone, que não permite de forma alguma que a roupa molhe. A nanotecnologia também será adotada em uniformes de policiais, militares, bombeiros e outros grupos especializados, aumentando a resistência e a flexibilidade dessas vestimentas. Espera-se que até agentes químicos e biológicos sejam repelidos por essas roupas com nanotecnologia. E o Bitcoin, né? Vamos falar um pouco do Bitcoin, que também é bem interessante. Acredita-se que até 2023 os governos vão começar a adotar a tecnologia de blockchain para seus afazeres. Se você quiser saber mais sobre Bitcoin e blockchain, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu estou colocando aí no izinho, que eu já discuti esses temas em maiores detalhes, para eu não precisar ficar repetindo aqui nesse vídeo. Que a ideia nesse vídeo aqui é ser um pouco mais direto sobre o que provavelmente vai ocorrer no futuro. No entanto, em resumo, por meio do blockchain, torna-se possível realizar transações financeiras, realizar contratos e até mesmo fazer votações sem depender de um intermediário. É isso que torna essa tecnologia tão atraente. Espera-se que em 2025 boa parte dos países coletem e representem impostos de maneira transparente por meio da blockchain. E 10% do PIB de vários países vão estar registrados em blockchain ou monetizados pelo Bitcoin. Atualmente, apenas 0,025% do PIB mundial está em Bitcoins ou registrado em alguma outra moeda no blockchain. Finalmente, o blockchain será majoritariamente adotado por empresas, governos e países até 2027. Além disso, outro aspecto interessante é que bitcoins ainda serão emitidos até os anos 2110 a 2140. Vamos falar um pouco agora de saúde, porque é bem interessante as inovações tecnológicas para essa área. Espera-se que em 2023 seja possível introduzir implantes no cérebro para restaurar memórias perdidas por conta de Alzheimer, AVC ou outras enfermidades ligadas ao cérebro de alguma maneira. Experimentos já foram realizados em roedores, macacos e em breve essa tecnologia também vai ser testada em pacientes humanos. Espera-se que a introdução dessa tecnologia permita que o cérebro seja melhor compreendido e que no futuro seja possível restaurar áreas completas do cérebro. Talvez isso possibilite que em 2120 a gente seja capaz de fazer upload da nossa consciência, do nosso cérebro para as máquinas. Mas esse tema fica para um outro vídeo. Outra matéria interessante afirma que em 2023 teremos trens autônomos funcionais na França. Esses trens dirigem sozinhos, pisam nos freios quando algo de errado ocorre e poderão atingir até 320 km por hora. Esse possivelmente será o primeiro trem autônomo no mundo. Vamos falar agora de algumas notícias bem legais de 2024. A primeira delas é que uma tecnologia baseada em marca-passo será útil para o tratamento de artrite. A artrite afeta idosos e resulta em 20 milhões de indivíduos com sérias limitações físicas, até mesmo para atividades muito básicas. A ideia dessa tecnologia é inserir um marca-passo no pescoço que introduzirá pulsos elétricos pelo sistema nervoso, ajudando a lidar com essa deficiência. Além disso, essa tecnologia também vai ser útil para casos de asma, controle de apetite na obesidade e também auxiliará na produção de insulina no caso de diabetes.
Outra notícia interessante de 2024 é que a rede de internet Starlink, produzida pela SpaceX, irá atingir sua capacidade total nesse ano que eu falei, 2024. Essa rede consiste em 4.400 satélites que se interconectam e pesam poucos quilogramas cada um individualmente, orbitando em uma altitude de 1.100 quilômetros. A rede provê gigabits de velocidade de internet e de redes telefônicas e uma latência de 25 milissegundos. E a SpaceX também espera introduzir essa tecnologia em algum momento em Marte. Entre 2025 e 2050, a humanidade vai viver um grande dilema, um grande problema, que é o desemprego em massa. Nos 200 anos após a Revolução Industrial, os avanços da tecnologia e da automação permitiram que mais empregos fossem criados do que exatamente acabados. Só que no século XXI isso não vai acontecer. Muito provavelmente uma série de empregos vão acabar e a quantidade de novos empregos que vão surgir não vão compensar essa diferença. Não vou entrar em muitos detalhes sobre esse tema, pois eu já fiz alguns vídeos abordando essa questão do desemprego. Eu vou linkar eles aqui no vídeo também. Mas falando de forma resumida, podemos dizer que os robôs serão introduzidos para uma série de tarefas em indústria aeroespacial, agricultura, limpeza, serviços de entregas, no caso dos drones, cuidadores de idosos, para hospitais, para hotéis, para cozinha, operações militares, mineração, no ambiente de varejo, para patrulhas de segurança, para trabalhar em galpões e muito mais. Todos os empregos de alguma forma serão afetados pela automatização e pelos robôs. Em algum momento desse século, até trabalhos bem humanos, como é o caso da medicina, e está aí o IBM Watson para provar isso, e ensino também serão realizados por profissionais virtuais. Então, talvez vocês ouçam um barulho agora de fundo porque começou a chover. Paciência. Assim, a maior parte dos empregos hoje vão ser automatizados por robôs, IAs e por aplicativos móveis. Sem falar que é possível acreditar que na década de 2020 boa parte dos objetos serão impressos, inclusive veículos e construções, o que vai ameaçar várias indústrias que temos por aí. Entre 2025 e 2035, a tendência é que os modelos tradicionais de televisão tendem a desaparecer em detrimento de serviços baseados em plataformas de streaming, como é o caso do YouTube, do Netflix e da Amazon Prime Video. Aquela coisa de esperar um determinado horário para assistir o seu programa de TV favorito, esse tipo de coisa não fará mais sentido para as pessoas dessa década. Assim, as empresas de mídia tradicionais, principalmente de televisão, terão que reinventar seus serviços ou vão acabar. Algo que vai favorecer essas tecnologias de streaming vai ser a introdução do 4K em boa parte dos dispositivos computacionais, a rede de 5G que dará vazão a essa transmissão de alta qualidade. Inclusive, em 2030, acredita-se que a internet de países desenvolvidos terá terabits de velocidade. Toda essa tecnologia poderá facilitar as transformações sociais, como as que ocorreram na Primavera Árabe. O combate à corrupção, injustiça, crimes de guerra e abusos de direitos humanos serão mais fáceis de detectar e disseminar pelas redes por conta dessa evolução da internet. Temos uma série de notícias bem legais para 2025, tais como 1 bilhão de genomas humanos terão sido sequenciados nessa época. E isso será possível devido ao fato dos testes de DNA ficarem mais baratos, mais rápidos e mais acessíveis. Se em 1990 houve gastos da ordem de bilhões de dólares para se fazer o mapeamento do genoma humano, em 2016 o custo caiu para $1.000. O fato do genoma humano ser da ordem de exabytes, algo em torno de 1 milhão de terabytes, criará a demanda para novos
novas tecnologias de armazenamento de dados, inclusive na nuvem. Além disso, esse conhecimento mais profundo do genoma humano possibilitará a geração de humanos superinteligentes e modificados no sentido de melhoria de suas habilidades e proteção contra doenças. Só que ao mesmo tempo isso criará uma série de discussões éticas que nos farão refletir se é realmente correto fazermos isso, modificar o genoma de seres humanos. Sem falar nas implicações de privacidade. Você ia se sentir bem sabendo que o seu plano de saúde tem os seus dados mais profundos, mais íntimos do seu DNA e usar essas informações, por exemplo, para decidir a mensalidade que você vai pagar? O que as empresas poderão fazer com seu código genético? Outra notícia interessante de 2025 é que simulações realísticas do cérebro humano serão possíveis. Com o crescimento exponencial de dados e novos métodos, será possível reconstituir cada parte do cérebro humano e seus mais de 100 bilhões de neurônios. Esse será um passo importante a ser dado na direção de se mapear o cérebro humano e seu volume imenso de dados, para assim compreender o seu funcionamento e talvez criar cérebros, criar inteligência humana, por aí. Além disso, em 2025 também será facilitada a impressão de órgãos e partes do corpo humano, como os ossos da mandíbula, talas para respiração, implantes dentários e até exoesqueletos para facilitar a mobilidade e movimentação das juntas. Até mesmo órgãos importantes do corpo humano, como o coração, poderão ser imprimidos sob medida para um ser humano, para um indivíduo específico. Em meados de 2025 será possível imprimir até 78 órgãos humanos. Em 2026 será possível produzir um genoma humano sintético, possibilitando muitos avanços na medicina, na agricultura e em outros campos também. Será possível criar órgãos humanos transplantáveis, criar imunidade a determinados tipos de vírus, resistência a determinados tipos de câncer e possibilitar a criação de vacinas altamente eficientes e baratas. Nem preciso dizer que isso possibilitará a criação de seres humanos sintéticos com imunidade à radiação e até mesmo ao vácuo do espaço. Isso levará a uma série de discussões éticas com relação à natureza da vida. Outro interessante avanço da medicina em 2026 será a criação de um novo dispositivo para o monitoramento e o tratamento de desordens cardíacas. Esse dispositivo consiste em uma membrana ultrafina, especialmente customizada e impressa em 3D, que ficará grudada no coração do indivíduo. Ela terá pequenos sensores que irão medir uma série de coisas, como pulso, temperatura, nível de pH, etc. Será possível predizer a saúde do coração em tempo real, prever um ataque cardíaco antes que o mesmo ocorra, permitindo intervenção quando necessário. O dispositivo pode inclusive introduzir pulsos elétricos em caso de arritmia, e ela será introduzida no coração de uma maneira pouco invasiva, por meio de um catéter em uma veia. No futuro, versões mais avançadas dessa tecnologia permitirá inclusive você introduzir uma membrana no interior do coração, tratando vários distúrbios cardíacos, como a fibrilação atrial. Seguindo por esse caminho, até 2040, mortes decorrentes de doenças cardiovasculares terão quedas abissais em alguns países. Além disso, nesse mesmo período, é esperado que as mãos robóticas atinjam habilidades similares ou até melhores do que mãos humanas. Atualmente é bastante difícil resolver o problema de possibilitar que as máquinas reconheçam e interajam bem com objetos físicos. Nas décadas de 2000 e 2010, elas já conseguem pegar objetos delicados, pegar objetos atirados em sua direção, realizar gestos, dobrar toalhas, preparar drinks e até mesmo alimentos. Durante o meio da década de 2020, para emular uma mão real,
Serão usados atuadores baseados em grafeno, pele artificial, sensores táteis e partes eletrônicas flexíveis. IAs serão capazes de reconhecer incontáveis objetos físicos e planejar inteligentemente como segurá-los. As mãos robóticas se ajustarão de maneira autônoma, considerando a textura, o peso e a forma desses objetos. Assim, as capacidades das mãos robóticas permitirão que máquinas interajam com seres humanos de diversas maneiras. A partir de 2028, o mercado de eletrônicos impressos será ubíquo. Atualmente já estão sendo desenvolvidos displays, telas que são dobráveis ou enroladas como se fossem pôsteres. Teremos jornais com figuras que se movimentam tipo um GIF animado ou uma coisa até meio Harry Potter. Teremos embalagens plásticas com textos animados, assim como sinalizações em lojas de varejo que podem ser atualizadas com o toque de botões. Além disso, teremos players multimídia com o tamanho e peso de cartões de crédito, com petabytes de armazenamento, cada petabyte equivale a 1000 terabytes, gigapixels de resolução de tela e super velocidade de transferência de dados. Esses players serão muito mais poderosos que os antigos iPods do passado. E eles não terão qualquer tipo de fio, terão fones wireless e até vão ser carregados por energia wireless também. E ao mesmo tempo que o plástico eletrônico ganha seu espaço, os jornais impressos ingleses deixarão de existir até 2028. Os que sobrarem vão permanecer em formato digital. Curiosamente, essa queda não é recente. Ela ocorre desde o início da década de 60. Até para estancar essa crise, os tabloides ingleses adicionavam no jornal imagens de mulheres fazendo topless. Além disso, os jornais ingleses tornaram-se bastante sensacionalistas e controversos justamente para atrair a atenção do público e vender mais jornal. Um evento em particular que eu acho importante ser mencionado sobre isso é que, devido a essa insistência desses tabloides ingleses em busca de furos, isso vitimou a princesa Diana, que ao fugir de paparazzis sofreu um acidente fatal de carro. Entretanto, nem esse sensacionalismo todo foi suficiente para impedir a queda de vendas, sobretudo com o advento da internet. Só de 2014 para 2015, a circulação de jornais caiu 6,6% na Inglaterra. E até o fim da década de 2020, esse declínio será cada vez maior, até o momento que não vai mais valer a pena fazer jornais impressos. E no final da década de 2029, os computadores terão uma inteligência artificial tão robusta que eles vão passar rotineiramente no teste Turing. Para quem não sabe, esse teste é conduzido por um juiz humano que deve conversar em linguagem natural com um ser humano e uma máquina. Obviamente, esse juiz não sabe quem é o ser humano e quem é a máquina. E esse juiz tem que interagir com esses dois indivíduos. E se ele não for capaz de discernir por meio de uma conversa quem é o robô e quem é o humano, isso significa que essa máquina, esse robô, passou no teste Turing. Então, como eu falei, a partir de 2029, provavelmente as IAs vão passar nesse teste até com alguma facilidade. Por muitas décadas, a tecnologia da informação teve um crescimento exponencial, devido a melhoramentos do poder de processamento, de memória, de largura de banda, e com isso surgiram várias tecnologias bem avançadas de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, da Deep Learning e outros algoritmos que vão ajudar as máquinas a atingirem esses feitos avançados de IA. O Ray Kurzweil, não sei pronunciar o nome desse cara, o Ray Kurzweil, pioneiro da ciência da computação e futurista, ele trouxe um relato bem interessante sobre essa notícia que eu estou falando para vocês. Aqui eu vou ler o que o Ray falou. Eu vou traduzir direto do inglês, então não vai ficar perfeito, mas vocês vão entender. Teremos entidades em 2030 que serão bastante conscientes e também vão clamar, vão dizer que têm sentimentos. Existem entidades hoje, como personagens de videogame, que alegam
terem sentimentos e consciência, mas eles não são convincentes. Se esses personagens começarem a falar de seus sentimentos, você saberá que é uma simulação de máquina. Você não vai ser convencido que tem um ser humano ali. Isso ocorre porque essa entidade de software, é milhões de vezes mais simples do que um cérebro humano. Mas em 2030 este não será o caso. Se você encontrar outra pessoa em uma realidade virtual que pareça um ser humano, mas que não há um agente biológico ali, é uma IA completa projetando uma figura humana em realidade virtual, ou mesmo uma imagem humana usando uma tecnologia robótica de Android. Essas entidades vão parecer humanas. Elas serão tão complexas quanto seres humanos. Elas terão todas as subjetividades de um humano. Elas poderão sentar por ali, serem entrevistadas, e elas serão tão convincentes e complexas e interessantes quanto humanos. E quando elas alegarem que estão felizes ou tristes, elas serão tão convincentes quanto um ser humano clamando a mesma coisa de verdade. Nesse ponto, isso suscitará uma questão filosófica bem profunda. Será que elas são apenas simulações espertas capazes de enganar você? Ou elas são realmente conscientes em algum nível que assumimos que pessoas também são? Além disso, os supermercados e lojas de varejo serão totalmente automatizadas em 2029, sem sequer existirem caixas. Por meio da internet das coisas, os produtos serão simplesmente escaneados à medida que passarem por uma porta. Os clientes serão identificados e seus pagamentos serão realizados por meio dos seus telefones ou chips de cartão de crédito. As transações serão feitas pela internet. Espera-se implementar tecnologias de realidade aumentada em visores dos óculos das pessoas para ajudar os clientes a encontrarem o corredor e a prateleira onde estão os produtos que elas querem comprar em suas listas de supermercado que estão no celular. E nem preciso dizer que com isso mais desemprego vai ocorrer de caixas e funcionários de supermercados, e os varejistas se beneficiarão por não pagar mais salários. E para concluir, em 2029 veremos propaganda personalizada nos moldes do filme Minority Report. Microsensores serão embutidos em pôsteres e outdoors, e eles vão identificar pessoas pelos seus chips nas carteiras, smartphones ou em alguma peça de vestuário de alta tecnologia, e as propagandas serão customizadas de acordo com os interesses e o estilo de vida da pessoa em questão. Pares de raios ultrassônicos sonoros disparados em pontos específicos vão entregar uma mensagem de som localizada que apenas um único indivíduo poderá ouvir. Isso significa que mesmo em ambientes lotados de gente, as propagandas serão pessoais e únicas. E finalmente, para concluir, o Universo Discreto chegará a 1 milhão de inscritos no ano de 2555. Eu não estarei mais vivo, mas espero que até lá uma inteligência artificial esteja me substituindo e continue publicando vídeos no meu lugar. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E antes de eu ir embora, eu peço que você também participe do grupo de Telegram do Universo Discreto. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Lá a gente debate uma série de coisas um tanto legais da área de tecnologia, sobre o canal ou assuntos aleatórios. E não deixa de acompanhar também o Quatro Curiosos. O Quatro Curiosos é um podcast bem legal, encabeçado pela Camila Laranjeira, parceira nossa do canal Peixe Babel, o Vini, que é diretor do Science Vlogs Brasil, do Watson, que participa do Disperciência, uma iniciativa de divulgação científica da USP, que também é bem bacana, e também foi o responsável pelo evento Conhecer, que juntou toda a galera da divulgação científica, e o Davi Calazans, que tem o maior canal de YouTube de divulgação científica do Nordeste, o Ponto em Comum.
Acompanha eles, o trabalho deles é bem legal. É por conta deles que eu nomeei esse vídeo de coisas curiosas que vão acontecer no futuro. Então acompanha o 4 Curiosos, acompanha o grupo do Telegram e continue acompanhando o meu canal também, tá certo, gente? Obrigado e falou!